Capítulo 28 do livro de Gênesis. E aí, você está firme no propósito? Então vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor? Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois tu farás chegar a ti teu irmão, Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. E farás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada e uma mitra, um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim e o linho fino. E farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras, que se una às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto da obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, da mesma obra de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sacerdotais e lavrará nela os nomes dos filhos de Israel. 6 dos nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos. Lavrará estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engatadas ao redor, em outro os fará. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedra de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os ombros, e os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engates de ouro, cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida. As fará. E as cadeirinhas de frieira porás no engates. Farás também o peitoral do juízo de obra de esmerada, conforme a obra do éfode o fará, de ouro e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho torcido o farás. Quadrado e dobrado será de um pano e o seu comprimento, e de palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engate, com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. A terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa.
E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de uma jaspe. Engatadas em ouro serão nos engate. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas com selo, cada um com seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, de obra de traça, de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterá as 2 caldeirinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeirinhas de fieira meterá nos 2 engates e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Fará também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo da frente dele, perto de sua juntura, e sobre o cinto de obra de esmeralda do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do éfode por cima com um bordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto da obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Também farás um manto de éfode todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas fará romãs de pano azul, e de púrpura e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu zunido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. A lâmina de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravará a maneira de gravura. Gravará a maneira de gravuras, de selo, santidade ao Senhor. E atá-las-á com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santifiquem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenha aceitação perante o Senhor. Também fará a túnica de linho fino e também uma mitra de linho fino, mas o cinto fará de obra do bordador. Também farás túnica aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cinto, também lhe fará tiara, para glória e ornamento. E vestirá com eles a Arão teu irmão, e também a seus filhos, e o ungirá e os consagrará. Os santificarás para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho para que cobrirem a carne nua.
para cobrirem a carne nua. Serão os lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrares na tenda da congregação, ou quando chegar ao altar para ministrar no santuário, para que me levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Deus ele estava ensinando ao seu povo como o povo deveria adorá-lo. Assim, ele precisava de alguém, né? Então ele vai instituir ali ministros, né? Que esses ministros estavam ali encarregados de fazerem as tarefas no tabernáculo. E aí eles ajudavam pessoas a manter um relacionamento com Deus. Esses homens eram chamados de sacerdotes, levitas, e eles tinham que pertencer à tribo de Levi. Os sacerdotes não apenas pertenciam à tribo de Levi, mas também eles tinham que ser descendentes de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Agora Jesus é o nosso sumo sacerdote. Não são mais necessários os sacrifícios, porque ele se sacrificou a si mesmo naquela cruz por nós, pelos nossos pecados. Ali os alfaiates que fizeram as roupas, as vestes ali de Arão, eles receberam uma sabedoria de Deus para cumprir a tarefa. Aquele éfode era um tipo de avental bordado, construído de duas partes, na frente e costa, ligados por uma faixa na cintura. E em cada ombro do sacerdote tinha uma pedra com o nome das tribos de Israel. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Que Deus ele fale mais ao teu coração. Fique com Deus. Tchau.